Vamos lá, pessoal. Vamos usar aqui, aprender desde o início, a instalação, configuração, certo? E o uso de uma skill, junto com o protocolo MCP, certo? E uma rotina real que eu realizo aqui, certo? No meu dia a dia de trabalho. Mas antes, tá? Você tem alguns requisitos. Você tem que vir no site da Drop, que é bem simples. Você baixa aqui sua versão para o Windows, tá? Fez o download, vai baixar um arquivo, uma instalação comum que você já faz, tá? Aí o que acontece? Aí na tela de baixozinho aqui você vai ter o seu ícone do cloud, tá? É só clicar e abrir. Aqui eu estava fazendo aqui a apresentação, aí aqui você dá um Ctrl B, que ó, dá um Ctrl tá aqui, para esse menu aqui, ó, ficar fixo, tá? Então aqui o cloud é o seguinte, na versão cloud desktop, para quem tem medo de terminal, a gente tem três opções. A gente tem um chat normal, que você já conhece, tá? O chat normal, tá? Você já conhece. E temos o Cowork, tá? O Cowork, ele já é integrado também aos projetos do cloud, que vocês já devem conhecer quem usa. E temos o Cloud Coach, tá? Só que para desktop, com a interface melhor, sem você precisar usar o terminal. Mas hoje a gente vai falar sobre o Cloud Cowork. Por que essa ferramenta é tão poderosa, certo? Se você fizer uma pesquisa rápida aí no YouTube, você vai ver que profissionais, desde os profissionais do direito, de finanças, de marketing, estão usando o Cloud Cowork, porque o Cloud Cowork com skills, certo? Com MCP, tá? Com esse conjunto de ferramentas e seu conhecimento do domínio, você pode realizar qualquer tipo de tarefa. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai conectar o MCP Lite aqui para a gente ter acesso aos processos e a gente vai criar uma skill, tá? Do zero. Essa skill, dada uma lista de processos, essa skill vai ter como objetivo gerar uma planilha em Excel, tá? Com os dados de todas as partes, testemunhas que forem relevantes, com endereços e contatos, para os servidores aqui da secretaria fazerem um cadastro no sistema, né? Correção, alguma coisa do gênero. Então, essa skill é bem simples, mas ela vai expandir. Aí, se der tempo, se o vídeo aqui ficar fluido, eu vou adicionar uma outra skill, certo? Que é uma skill que vai criar diagramas usando o Nano Banana para resumir o processo, tá? Visualmente. Mas vamos focar nessa skill, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, tá? Você que é usuário do projeto, tá? Se você não conhece o Tech Justiça MCP Light, é um projeto experimental, de laboratório, onde a gente conecta, né, processos públicos diretamente ao cloud ou qualquer ferramenta, né, que é compatível. Então, você vai entrar na sua conta, tá? E você vai vir aqui nessa parte aqui, ó. Como você está usando o cloud, tá? Você vai configurar, certo? E se preocupe em copiar isso aqui não, tá? Que eu vou regenerar aqui a minha API. Então, você copia isso aqui, tá? Aí você volta lá para o Cloud Cowork. Eu já tenho experiência com essa ferramenta, eu já sei os bugs que ela tem, então é importante você observar isso. Toda vez que você for sair de uma nova configuração, você tem que usar essa opção aqui, ó, tá? Senão ele não detecta as alterações. Isso é importante ficar claro. Então, vamos aqui em configurações, tá? Isso aqui é uma versão desktop, já depois de instalado, vamos aqui em desenvolvedor. Você perceba aqui, ó, certo? Que o meu cloud já está rodando. Eu vou excluir isso aqui, você não vai ter essa opção. Você vai clicar aqui em configurar, aí vai abrir essa pasta aqui, ó, diretamente esse arquivo. Aí você tem que pegar, abrir esse arquivo, tá? Aí você apaga tudo que tem aqui e só copia. Aí você salva, tá? Salvou. Perfeito. Vou fechar aqui. Aí, como eu te disse, você tem que vir aqui, ó, por aqui e sair. Vou fechar essa tela aqui também. Aí agora eu vou abrir o Cloud Cowork. Perfeito. Se eu vir aqui, ó, em configurações, em desenvolvedor, eu vou ver que o meu tag de justiça já está presente, tá? Então eu vou voltar aqui novamente para telas de configurações, vou voltar aqui para o Cowork, e se eu chegar aqui ó, na aba de conectores, eu vou ver o meu plugin tag de justiça. De onde é que vem esse nome, tá?
lá do arquivo de configuração, que é aqui, ó, certo? Você pode alterar esse nome aqui, tá? Não precisa ser Tech Justiça, não, ok? Então, voltando aqui. Então, essa é a parte da instalação, tá? Isso precisa ficar bem claro. Então, eu sei que isso aqui é chato, mas vamos com um pouquinho agora de conceitos, tá? Como você sabe, ah, o Tech Justiça MCP, ele fornece, tá, algumas ferramentas, tá, para fazer consulta processual, listar documentos, ler o conteúdo de um documento, listar as partes e tudo mais. Tudo são o Cloud, por ser muito inteligente, qualquer IA agêntica, certo? Já consegue entender essas ferramentas, o que elas fazem e consegue montar um fluxo de trabalho, tá? Mas é aqui que entra, tá? O Cloud ele vai ter que sempre raciocinar. E se você pudesse determinar um fluxo todo, orientar ele, por exemplo, na ordem e os tipos de ferramentas que devem ser chamadas, né, do MCP, de acordo com a tarefa. Por exemplo, a tool listar documentos, ela é essencial, tá? Você se chama a tool listar documentos. Por quê? Porque assim, os documentos serão listados na memória do cloud, ele vai ter acesso aos IDs dos documentos e posteriormente, se você pedir para ler uma petição, ele já vai conseguir, certo? Ler essa petição com mais facilidade. E no caso aqui, ó, só com MCP puro, sem skill, aí ele pega. Ele vai ter que fazer um raciocínio extra para identificar. E aí, eu faço o que com essas ferramentas? Então, é sempre de acordo com o prompt. Então, a skill, certo? Ela nasceu para resolver esse problema. A skill é basicamente isso. É literalmente as habilidades que a gente vê no filme Matrix, né? Você implanta ali uma habilidade e o Cloud Code passa a ser capaz de seguir essas orientações, esse guia, tá? Como você instrui um servidor, um assessor no seu gabinete, e ele consegue, tá, seguir aqueles passos e ter sempre os mesmos resultados seguindo os mesmos passos. No caso aqui que a gente vai criar a skill relatório de endereços, tá? Então aqui, ó, ele... Quando é que essa skill vai ser ativada, né? Quando a gente pedir uma planilha de endereço das partes para a secretaria. Então é isso que acontece. Então aqui o fluxo, ó, aqui é a estrutura de uma skill. A skill você pode ter scripts, tá? Que podem ser chamados, né, automaticamente pelo Cloud. Tem os templates que você pode tomar como referência. Então, a skill tem muito vídeo aí na internet explicando como é que funciona. Aqui é uma exemplificação, ó, gera uma planilha com os endereços das partes, dos processos. Aí o que acontece? O Cloud detecta que precisa usar esse conhecimento, tá? Ele chama o MCP-Lite, a skill, orquestra o MCP-Lite, roda o script e entrega o resultado. A gente vai ver isso aqui na prática. A gente vai começar com criação e tudo mais. Então, perceba, esse é o poder, certo? Da skill. Você tem ferramentas brutas, né, que você pode conectar no cloud via MCP, e as skills é para instruir, tá? É, é basicamente isso. Então, voltando aqui ao Cloud Cowork, quando você clica aqui em habilidades, você já vê que já tem já umas skills aqui pré-definidas, tem alguns conectores aqui que já estão conectados, inclusive eu usei para fazer essa apresentação um MCP do Drive, né, que gera esses relatórios bonitos, tá? Esses diagramas aí facilmente, tá? Então vamos lá. Eu tô os conectores, vou aqui colocar em gerenciar. Aí você consegue ver, certo? Isso aqui é o Cloud Chrome, que dá capacidade do Cowork acessar a web. Isso aqui a gente pode ver futuramente para não complicar. E aqui é a minha skill, certo? É conectado com todas as ferramentas, tá? Eu vou deixar todas aqui com permissão, tá? Aqui, ó. Minha skill. Eu tenho todas as ferramentas. E eu vou criar uma skill para orientar ao uso dessas ferramentas, ok? Então, deixa eu ver por onde começamos. Habilidades. Aqui, ó. Conectores e habilidades. A interessante, certo? Que eu não mostrei ainda, aqui o Cloud, ó, quando você vem aqui em plugins, tá? Então, conector, você quer adicionar, desculpa aqui, o que é? Tanto aqui, ó, habilidades como conector, você tem a opção de adicionar. Conector, já vai ter um monte aqui, ó, certo? Você pode conectar, por exemplo.
você pode conectar esse conector aqui Gmail para ler, certo? Os seus e-mails diariamente e fazer um resumo, um relatório para você. Isso aqui é facilmente é possível com o Cloud Cowork. Se der tempo, eu faço aqui, tá? Mas o foco é a criação da skill. Então tem vários. Ó, o Google Calendar você pode conectar. Isso é os conectores. Aí também temos habilidades, né, que a Anthropic já criou, que já vem já definida aqui no Cloud, ó, entendeu? Já vem bem instalado. Se eu fechar aqui, ó, eu vim aqui em Skills, deixa eu ver, adicionar habilidade. Ele já traz aqui, ó, diversas skills interessantes. E também tem os plugins, que são pacotes que englobam tanto habilidades como os conectores. Se eu vir aqui, ó, adicionar plugin, existem vários plugins, ó, plugins de operações básicas, de engenharia, plugins de dados, finanças. Tudo isso aqui são skills que essa skill finanças vai tornar o Cloud Code especialista em análise de finanças, aqui em análise de dados, e por aí vai, tá? Então, o Cloud é bem bugado, tá? Assim, esse negócio da interface, experiência de usuário, às vezes, não é muito boa, não. Então, como é que funciona, certo? A gente precisa, tá? Primeiramente, selecionar uma pasta, tá? Eu vou vir aqui e vou criar uma nova pasta. Skill, relatório, endereço. Selecionei a pasta. Sempre permitido. Pronto. Vou conectar. Aí o que é interessante, no Cloud Code, ele tem comandos, né? Se você digita aqui barra, ele tem um comandozinho aqui, ó, é o Setup Cowork. Ele aqui já vai, se você digitar esse comando, ele já vai entender, vai fazer uma entrevista com você, vai configurar o Cloud Cook para o seu trabalho. Mas não é o caso aqui, só para você entender. E também temos uma skill, né, chamada Skill Creator, que vai nos auxiliar na criação dessa skill, ok? Então eu vou dizer aqui, que eu tenho um aplicativo aqui de voz, e eu vou dar as orientações do tipo de skill que eu quero fazer, depois a gente vai interando e ajustando essa skill. Quero criar uma skill, certo? Usando o MCP, que consulta processos, chamado Deck de Justiça. Você pode listar aí as ferramentas para você entender, tá? Como essas ferramentas funcionam. O objetivo é, dado uma lista de processos, né? Geralmente 2, 3, 5, isso vai variar. Eu quero que você faça uma análise do processo, identificando as partes, autores, requeridos, requerentes, seus endereços, seus contatos, que o objetivo é atualizar certos cadastros, né? E deixar isso sincronizado, de acordo com os autos do processo. Ou então cadastrar se não tiver cadastrado. A skill, ela tem que devolver, no final das contas, uma planilha bem formatada, tá? Fácil de ler, visualizar e copiar esses dados para fazer o cadastro manual por parte da secretaria. Sou servidor aqui do judiciário, trabalho na unidade de primeiro grau, e o objetivo é esse, é usar o MCP da Justiça para consultar os processos, os dados dos processos e gerar uma planilha no final. Então, perceba, eu acabei de dar, certo, uma orientação aqui como se estivesse dando para um assessor, certo, para um servidor. Vamos aqui ver ele produzindo essa análise. Isso aqui a gente está criando a skill, a gente está usando o Cloud Cowork para criar uma skill. Aí depois a gente vai usar o Cloud Cowork para usar essa skill de fato. Vamos aguardar aqui o processamento. Interessante aqui que ele vai me perguntando. Eu vou escolher essa opçãozinha aqui, mas poderia ser uma planilha CSV, certo? Eu vou. Aí, como a planilha final deve ser organizada? Uma aba para o processo, tá?
Quais dados devem aparecer na planilha? Hum, vou marcar tudo isso aqui, ó. Quando faltar dado, pronto, vou selecionar essa opção aqui que ele indicou. Eu vou acelerar um pouquinho a parte desse vídeo aqui, certo? Mas vocês vão conseguir visualizar o raciocínio aqui do co-work para fazer a criação dessa skill. Receba aqui, ó, todo o progresso, essa aqui das atividades. Se você não concordar com nada disso aqui, você pode vir aqui e fazer um comentário, tá? E aqui, ó, as habilidades que está usando para criar essa skill, tá? Aqui as instruções cloud que foram registradas. Pronto. Aí ele pede aqui já para fazer um teste. Pronto, pessoal. Retomando aqui, certo? Tinha dado um problema aqui com o MCP. Aí tinha dado aqui que atingiu os rates limites e tudo mais. Aí eu aproveito para fazer um disclaimer, certo? Um aviso. Pessoal, certo? Esse projeto aqui do MCP Lite, ele é experimental, certo? Ele não é comercial, ok?
A infra, certo? Ela é administrada por mim, certo? Então, é uma infra limitada para poucos usuários, pensada para poucos usuários, para fins de teste, experimento, troca de feedback, tá? Então, se você não está seguindo os termos do serviço, se o MCP Lite não atende certos seus requisitos, por favor, pare, certo? Por favor, pare, certo? Desative, né, seu apoio, porque isso aqui é para uso pessoal, é para analisar 10, 30, certo? Poucos processos. Tem usuários aqui, certo? Porque assim, cada ferramenta do MCP, você manda ali, tipo, 50 processos. Aí vai chamar as ferramentas. Cada ferramenta chama umas 5, 4 vezes assim a API. Aí vai atingir os limites. Eu acabei, certo, de colocar agora uns limites, tá, de acesso para evitar esses abusos. O uso é pessoal, é para analisar 5, 10, 12, vai experimentando, testando o que funciona. Não é para automatizar, não é para gerar, analisar processos em massa, milhares, dezenas de processos, tá bom? Então, voltando aqui. Então, pronto, né? A gente criou, tá? Criou aqui a nossa skill, tá? Se você vir aqui, ó, na pasta, né, do projeto, você clicar aqui, você consegue abrir e você consegue ver aqui a nossa skill já exportada, tá? E aqui é a estrutura da skill, ó, você, um arquivo Markdown, aí tem um script aqui, ó, que vai gerar a planilha, certo? E aqui a extração dos contratos. Beleza. Como é que eu instalo isso, tá? Aqui são os textos que tinham dado erro, né? Aí eu mandei testar novamente, aí ele buscou, voltou a funcionar normalmente. Ok? Aí aqui ele criou a skill, informações normais aqui e tal, da skill. Então eu vou criar aqui uma nova tarefa, tá? Aí você vem aqui, ó, habilidades, gerenciar habilidades. Aí vai ter esse botãozinho aqui, ó. Aqui você adiciona conectores e aqui habilidades. Você vem aqui, tá? Fazer o upload de uma habilidade. Você vai clicar e vai estar na pasta aqui, ó, skill relatórios. Aí o Cloud, naquela tarefa lá, ele exportou, certo? Essa skill aqui nesse formato. É um zip, basicamente. Você abre aqui, ó, e pronto. Skill registrada aqui com sucesso, ok? Temos aqui, ó, toda a skill, os scripts aqui, ó, as referências, tá? É uma pasta, tá vendo? Porque a skill não é mais é do que uma pasta. Vamos agora voltar e usar essa skill na prática. Existem várias maneiras de usar. Você pode simplesmente digitar aqui, tá? E você chamar a skill diretamente, nesse sentido, e você põe a tarefa, os processos. Ou então você simplesmente informa assim, use a skill, aí o nome da skill. O nome da skill, ok? E dá o comando. Então, pronto. Eu fiz essa skill uma vez, agora sempre que eu quiser, eu só baixo chamados. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar relatórios. Então, pronto, estou aqui no PJE, eu vou uma fila aqui, né, com 4 processos. Aí eu vou selecionar aqui, né, que o PJE não tem a opção. Eu vou copiar aqui, voltar para cá e simplesmente colar, ok? E vamos deixar a skill fazer o trabalho agora. Aí você percebe aqui, ó, a gente vai ver aqui na lateral o progresso, aqui, ó. Já detectou, tá chamando a skill, tá? As habilidades aqui, ó. E vai começar o trabalho. Vamos acompanhar agora. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver os trabalhos, ó. Todas as ferramentas estão sendo chamadas, ó, sequência. Então, a skill, ela faz isso, ela faz essa orquestração aqui das ferramentas. Então, foi rápido. Perceba a inteligência, certo? A skill. A skill é isso, certo? É um pipeline, é um workflow, você tem um objetivo, você tem a entrada e a saída, tá? E ele vai buscar isso aqui de forma padrão. Então você não precisa mais ficar decorando, salvando prompts. Fez a skill uma vez, está instalado, é só usar. Isso no Cloud Cowork.
Pronto. Ele gerou aqui. Se eu clicar aqui em abrir, aí tem aqui as informações aqui abaixo, ó, certo? De cada processo. E as pendências, tá? Aí, beleza. Se você... Aqui não tá legal a visualização, né? Você pode vir aqui, ó. E você vai ver, certo? O relatório na planilha aqui, certo? Abrindo o próprio Excel. Então, é basicamente isso. O processo de criação de uma skill e o seu uso é muito simples, tá? Muito simples. Então, e pensa as possibilidades de processo de fluxos que você consegue automatizar com isso, ok?